Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 5. Milagres à margem do lago. Verso para memorizar. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 19. Olá, amigos. Que o abraço carinhoso de Jesus Cristo envolva a sua vida de um modo muito especial neste dia. O título da lição desta segunda-feira é Ouvindo um sussurro acima de um grito, e nos apresenta um quadro dramático, a visão de um homem possesso. Como alguém pode chegar ao ponto de se tornar possesso pelos demônios? Possessão demoníaca é a condição em que os espíritos maus sequestram o controle mental de uma pessoa, exercendo completo domínio sobre o seu corpo, suas palavras e suas ações. É quando alguém entrega deliberadamente o controle de sua mente ao poder do mal. Vale lembrar que o diabo não tem poder para forçar ninguém a fazer isto. É sempre o indivíduo que paulatinamente vai entregando o domínio de si mesmo ao inimigo. Também vale destacar que nem todos os possessos demonstram isso, caindo no chão, estrebuchando, fazendo barulhos estranhos. O diabo controla a vida de muitas pessoas, mas não se manifesta publicamente, porque, em muitos casos, isto não lhe interessa. Marcos capítulo 5 registra que Jesus e os discípulos estavam em Cafarnaum e, no final do dia, navegaram até o outro lado do lago. Quando eles estavam no meio do mar, sobreveio uma grande tempestade e encontravam-se a ponto de afundar. O Senhor, porém, dormia tranquilamente na popa do barco. Os discípulos, desesperados, o despertam, dizendo: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Despertando-se Jesus, pôs-se de pé, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Agora, o dia amanhecia. Não muito depois, eles desembarcaram na terra dos Gesarenos, ou Gadarenos. E logo ao desembarcar, veio ao encontro de Jesus um homem possesso de demônios. As Escrituras dizem que ele era o terror da região. Vivia entre os sepulcros e de lá saía para ameaçar as pessoas. Tinha os cabelos desgrenhados, o corpo repleto de ferimentos, por lançar-se contra as pontas das pedras. O seu corpo estava praticamente nu, coberto apenas por farrapos rasgados daquilo que antes havia sido roupa. As cadeias de ferro não podiam segurá-lo. Ele arrebentava qualquer corrente. Então, esse homem encontra-se com Jesus. O homem correu para Jesus. Nenhuma palavra é dita sobre os discípulos, que provavelmente fugiram. Quando o homem se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele. A palavra prostrou-se traduz o verbo grego proskineo, geralmente traduzido como adorar. Aparentemente, o homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo. Mas quando ele tenta abrir a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus que podia ouvir o pedido de ajuda sussurrado do homem acima dos gritos dos demônios. Jesus se compadece do homem e ordena aos espíritos maus que saiam dele. Os demônios, então, fazem um pedido curioso, claramente com o objetivo de prejudicar a obra de Cristo. Pedem que lhe seja permitido entrar nos porcos que estavam ali perto.
Quando os demônios pediram que fossem mandados para a manada de porcos, Jesus consentiu. A manada, que era cerca de 2.000, desceu numa louca corrida o precipício, pulou da ribanceira e se afogou no lago. Foi um desastre financeiro para os proprietários. É incrível que os demônios sabiam quem é Jesus e sabiam que eram impotentes diante dele. Por isso, imploraram 2 vezes para fazer o que tinham pedido. Os demônios conheciam o poder que Jesus tinha sobre eles. Essa história tem 2 características predominantes. Primeiro, está cheia de elementos relacionados à impureza ou contaminação cerimonial, conforme a lei do Antigo Testamento. Na história aparecem túmulos e mortos, sangramento e porcos. Mas, em segundo lugar, sobressaindo-se aos diversos elementos de impurezas, está a descrição da batalha, do grande conflito, da guerra entre os poderes do bem e as forças do mal. Essa guerra é real. Jesus expulsou os demônios. Isto foi uma vantagem para Jesus. E os demônios mataram os porcos. Aparentemente, aí Satanás levou vantagem. Os habitantes da cidade expulsaram Jesus, dando vantagem ao diabo. Mas Jesus enviou de volta o homem curado como sua testemunha, como um missionário. E esta foi certamente uma grande vitória de Jesus Cristo. Aquele homem era um missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. Que ensinamentos esta história nos traz hoje? Todos nós, como já mencionamos, estamos envolvidos em um grande conflito, uma guerra cósmica que se desenrola entre as forças do mal que lutam contra as forças do bem. O que os demônios fizeram com os porcos fariam a todos os seres humanos se pudessem. Graças a Deus, a bondade do Senhor nos protege. Às vezes, pobres criaturas chegam à condição desesperadora que aquele endemoniado se encontrava. O caso parece perdido e sem esperança. As pessoas, até por vezes, desejam libertar-se, mas não conseguem. O mal as impede. Elas tentam pedir socorro, mas seu grito é abafado. Conseguem soltar apenas um sussurro quase inaudível. Mas Jesus ouve este sussurro. Os ouvidos de Jesus estão sensíveis e atentos ao mínimo pedido de socorro. Deus ouve até mesmo o que os lábios humanos não conseguem pronunciar. Essa história oferece esperança a todos. Diz-nos que o poder de Jesus pode ajudar-nos nas nossas lutas contra o mal. O quadro final é um quadro de contraste. De um lado, um homem curado porque Jesus expulsou os demônios da sua vida. Do outro lado, todo um vilarejo que expulsa Jesus do seu território porque ele contraria os seus interesses pessoais. O lucro era mais importante para eles que a salvação do mal. Isto nos coloca hoje diante de uma escolha. Jesus ou os porcos? Vida eterna ou lucros terrenos? O céu ou o mundo? Que nossa escolha seja hoje e sempre Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo.
Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.